Como é que essa questão da verba que cada deputado tem para poder ajudar ou direcionar para seu estado, se algumas pessoas utilizam isso para negociar alguma coisa, se o governo federal ele tem essa prerrogativa ou essa possibilidade de dizer, olha, deputado, não é nada contra você nem nada, mas pô, se você não me ajudar nessa votação, eu vou ter que cortar essa verbinha aqui. Existe isso ou é uma coisa assim, por lei, cada deputado tem e não tem como o Poder Executivo, por exemplo, tentar chantagear? Como é que é isso? Você tem dentro do legislativo, você tem as bancadas. Então, você tem de maioria e minoria, então você tem as lideranças, você dentro dessas bancadas, dentro desses blocos, você consegue fazer essas negociações. Então, você pode ser uma verba destinada àquele partido, então que dentro do partido ele vai ser distribuído. Então, ele pode ser dentro do bloco, ele vai ser distribuído pelo número X de deputados. Então, você vai aumentar ou diminuir esses valores dentro daquela orçamento que já é previsto. Tá? Então, há previsão. A grande problema da emenda é que ela vai depois, eles não estavam sabendo qual era a destinação final. Isso foi debatido pelo STF, que não poderia ser dessa forma. Ou seja, se tem uma destinação, ou se tem uma demanda, uma verba, ela tem que necessariamente ir com um destino certo. Isso, Aí isso foi um ponto que foi debatido. E aí tudo bem, então você tem essas emendas. Essas emendas são destinadas para diversas razões, por diversos motivos, para diversos lugares e formas diferentes. No caso do Kim, a grande parte delas é destinada para educação e saúde. Né? Então você tem diversos hospitais que ganharam a possibilidade de fazer cirurgias nos hospitais, seus leitos, melhorar seus leitos e tudo mais, por essas emendas. O que os deputados acabam fazendo, eles preferem muito mais ter essas emendas porque eles fazem esses pagamentos e esperam uma contraprestação. Aí esse é o grande problema, de contraprestação. Essa contraprestação pode acontecer por formas não republicanas, vamos botar assim, ou vamos colocar por votos. Né? Então, assim, te ajudei e tal, depois você lembra aí, quando for campanha, lembra do meu nome, que também não é vamos dizer que é do tão legítimo assim, porque não é um dinheiro, é um dinheiro público que ele está utilizando ali para pedir que depois esses destinatários, né, devolvam em votos. Isso não é da forma também tão republicana, mas é o que acontece muito. Então, você tem, como eu falei, diversas formas de utilização dessas emendas. Então, o correto é uma destinação que seja para locais que sejam de fato precisando dentro dos seus estados. Então, o deputado recebeu, no caso como o Kim, recebeu de São Paulo, ele vai destinar para os hospitais ou para as entidades que são de São Paulo. Então, é assim que funcionam essas emendas. Então, você vai ter dentro disso uma série de possibilidades e problemas que são difusos e distintos. E, de novo, nesse ponto, vai naquele que a gente conversou no começo. Tem deputado bom e tem deputado ruim. Aí, infelizmente, a gente tem votado muito mal. Então, não posso colocar o Kim como um exemplo aqui de como deve ser feito, porque ele é um deputado, vamos dizer assim, um nível A. Né? Então, para baixo você vai ter todo tipo de gente. Essas aberrações, você acha que tem a ver com aquele consciente eleitoral, cara? Tem uma galera que talvez não esteja representando tanto assim o povo? Você acha que pode ter? Eu acho muito. A gente tem muito disso quando você coloca dentro da política, você tem muita gente que é o voto de cabresto, mesmo dentro da Câmara dos Deputados. Nossa. Então, uma coisa que é bem... Eu até recentemente discuti isso com um deputado aqui do Distrito Federal, que eu mencionei o fato dele ter votado de uma forma que não condizia com aquilo que ele disse. Ele falou, olha, na urgência eu votei de acordo com o partido, mas no mérito eu votei diferente. Eu falei assim, mas... Isso existe, cara? Existe. Aí ele falou, o que o partido determina, eu tenho que ser favorável ao que ele determinou. No mérito, eles entendem que eu posso colocar a minha opinião. Eu falei, bom, não faz sentido para mim. Para mim também não.
Pois é. Desculpa aí. Exatamente. Então, não faz sentido. Então, você tem muito esse voto de cabresto. Então, quando você fala assim, olha, então se ele votar de forma X ou Y, ele vai ter mais emenda, ele vai ter menos emenda, ele vai ter mais apoio, vai ter menos apoio. Dentro do partido, ele pode ser expulso ou não. Ele pode ter... Essas lideranças políticas são, de fato, muito fortes. A liderança política do Lira é inquestionável. Então, você tem vários deputados que possuem essa liderança muito latente. O mandato de presidente da Câmara, como é que é? 2 anos? É um ano? 2 anos, né? 2 anos. E aí depois tem uma votação entre eles mesmos para decidir, né? Eu acho que... Eu não sei. Ele pode ser reeleito? Como é? Porque eu imagino que às vezes tem alguns que têm tanta força que se pudesse reeleição ficava ali. Ele já tá, né? Ele tá na no segunda, Bolsonaro, né? E já tá agora no Lula. E eu acho que ele vai até ano que vem, né? Ele foi agora no 2 começo, anos. 2 anos, né? Isso. Então vai até o começo, foi 23 que foi a vossa votação. 24, 25, até início de 25, então. Como presidente da Câmara, eu acho. Não, 23 e 24. Vai pegar 24. Aí, Até 24, 25, final de 24, isso. 25 25 já é outra pessoa.